Eu queria convidar o professor Milton, que é o nosso colega aqui do Mackenzie, que é um professor, consultor de acústica, doutor. Só um minuto aqui. Só um minuto, gente. Tá bom. Ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, possui graduação, ele é arquiteto urbanista, especializado em conforto ambiental pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado pela Escola de Engenharia de São Carlos, doutorado em arquitetura e urbanismo pela USP. Atualmente é nosso professor adjunto da Universidade Presbiteriana Mackenzie e tem experiência na área de arquitetura, urbanismo, consultor em conforto ambiental e sustentabilidade, atuando em acústica arquitetônica, conforto lumínico, conforto térmico, planejamento urbano e sustentabilidade. Passo agora a palavra para ele. Bom dia. Queria, em nome dos organizadores, agradecer pela presença, né? E a gente está um pouquinho atrasado, mas vamos tentar, já que as apresentações estão todas já prontas, começar chamando, né, os nossos palestrantes convidados. Primeiro, agradecer a todos pelo convite. A professora Rani, por favor. Depois, o professor Juan e o professor, né? Pode ser professor, né? A gente está acostumado, o cachimbo entorta a boca, então é professor, tá? Por favor. Escolhe. Eu acho que é melhor já dar início, né, com a professora Rani. Ela está aqui. É o verdinho. É o pointer. Pronto. Bom, tem um breve currículo de todos eles. Professora Rani, como vocês estão vendo, né? Ela é professora doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, né, da FAUSP, do Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética, coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Arquitetura, do Urbanismo e do Design da USP e vice-coordenadora da Regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Acústica. Fique à vontade, professora. Alô? Testando. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Deixa eu testar aqui. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre acústica urbana e estratégias para melhorar o ambiente sonoro nas cidades. Eu vou seguir esse sumário, vou falar uma breve introdução, vou falar um pouquinho sobre ruído urbano e saúde, conforto acústico, acústica urbana, legislações e normas técnicas, algumas estratégias de planejamento sonoro urbano, falar um pouquinho sobre paisagem sonora e fazer as considerações finais. Então, a gente sabe, né, que mais da metade da população mundial reside nas cidades, né, atualmente. De acordo com a ONU, até 2050 a gente vai ter 80% da população residindo nas cidades. De acordo com a OECD, até o final do século a gente vai ter 85% da população nas cidades, que é mais ou menos o que a gente já tem aqui no Brasil, né? Então a gente tem cidades, as cidades contribuíram e são vulneráveis para as mudanças climáticas, mas ao mesmo tempo é nas cidades que a gente tem que buscar soluções exatamente para as mudanças climáticas. Então a gente tem que repensar o planejamento urbano, né? Pensar que é multidisciplinar, precisa ser resiliente, precisa ser sustentável, precisa ser centrado no ser humano e a gente não pode deixar nunca de considerar os fatores ambientais. Então, assim, é sabido, né, que o ruído causa uma série de efeitos negativos na saúde e esses efeitos dependem principalmente do tempo de exposição a ruído e do nível desse ruído, né, do nível de pressão sonora desse ruído a que a gente
pode estar exposto. Aqui alguns estudos. Aqui, por exemplo, uma publicação da Agência Ambiental Europeia falando que a poluição sonora é um problema muito importante, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Aqui uma publicação da revista Lancet, de 2014, que diz que o ruído pode causar efeitos auditivos e não auditivos, né? Aqui estudos mostram que a exposição do ruído causa incômodo, perturba o sono, causa sonolência diurna, afeta os resultados dos pacientes, o desempenho da equipe nos hospitais, aumenta a ocorrência de hipertensão e doenças cardiovasculares, prejudica o desempenho cognitivo de crianças em idade escolar, ou seja, tudo ruim, né? Aqui outra publicação que comprova, né, que tem o desenvolvimento de pressão alta quando os níveis de ruído excedem nível de pressão sonora ponderada em ar de 50 dB durante a noite, risco de ataques cardíacos aumento de ataques cardíacos em até 20% quando as pessoas estão expostas a níveis acima de 65 dB durante o dia. Então, ok, ruído urbano é um problema, a poluição sonora é um problema de saúde pública. Segundo a OMS, a poluição sonora é o segundo maior agente poluidor ambiental, só fica atrás da poluição do ar. E desde 1990, lá, um documento da OMS já dizia, né, já destacava a importância de se gerenciar e controlar o ruído urbano nos grandes centros. E de lá para cá, infelizmente, pouca coisa mudou aqui para a gente. Então, poluição sonora é um problema de saúde pública, ok, mas e o conforto, né? Então, obviamente, a gente não quer que ninguém fique doente, mas a gente quer um pouco mais. Então, obviamente, as questões de saúde precisam ser atendidas, mas a gente ainda quer mais, a gente quer buscar o conforto. A gente pode dizer, né, que todo mundo que trabalha com conforto trabalha um pouco com saúde, porque está tudo relacionado, né? Então, para facilitar o estudo de acústica, a gente subdividiu, né, a área de acústica em acústica urbana, ou acústica ambiental, e acústica arquitetônica. Dentro de acústica arquitetônica, a gente tem acústica de edificações e acústica de salas. Então, hoje a gente vai tratar do lado, a minha apresentação vai ser o lado de fora, acústica urbana ou ambiental. Então, se a gente pensar nas grandes cidades, a gente tem inúmeras fontes de ruído, né? Várias coisas influenciando para a qualidade sonora da cidade. Então, aqui só um exemplo de algumas fontes de ruído: indústrias, ruído rodoviário, ferroviário, aeroviário, atividades de lazer, obras e por aí vai. E a qualidade do ambiente sonoro, ela é o resultado, né, de zonas com vivacidade e de zonas com tranquilidade. Então, na verdade, a qualidade de um ambiente sonoro, ela não depende somente do silêncio. Geralmente a gente pensa, eu vou tratar, eu quero um ambiente silencioso. Não, né? Essa junção aí dos dois, num certo equilíbrio, que trazem essa qualidade aí. E um bom ambiente sonoro é um indicador de qualidade de vida. Então, a gente vê aqui duas condições diferentes de uma praia, duas condições diferentes de qualidade ambiental numa praia, né? Mas conforto acústico não é só medir níveis de ruído, reduzir níveis de ruído, acabar com o ruído da cidade, como eu falei. É muito mais, né? Então, isso é só um detalhe. E o conforto acústico é muito subjetivo, porque o que é confortável para mim não necessariamente é confortável para vocês. Então, essa percepção aí desse espaço urbano, desse ambiente urbano, do ambiente sonoro, por exemplo, é um processo complexo, um processo cognitivo complexo. E que depende de uma série de fatores. Eu listei aqui alguns: ambientais, sonoros, visuais, fisiológicos, né? Sociais e culturais. E aí, essa imagem só para provocar. Ok, é diferente para cada um, o que é confortável para mim pode não ser para vocês, mas isso eu acho que não deve ser confortável para ninguém, né? Nem para quem está dentro do carro ou para quem talvez esteja numa calçada, que a gente nem vê uma calçada, na verdade, nessa imagem. A mesma coisa aqui, não é, né? Não é uma situação de conforto, e eu não digo só conforto acústico, mas conforto ambiental em geral. Quando a gente pensa em avaliar o ruído, né, a gente precisa pensar o que a gente vai quantificar, como que a gente vai quantificar, o que vai ser medido, como vai ser medido, quais são as variáveis, como que a gente avalia. E o mais importante, que eu acho que não é só a avaliação, mas é como que a gente vai usar esses dados dessas avaliações como estratégias de projeto.
pensando sempre que tem essa análise qualitativa e a análise quantitativa. Então, aqui eu listei algumas variáveis consideradas, tanto ambientais quanto subjetivas. Ambientais têm os níveis de pressão sonora, os diversos, né? Níveis equivalentes, níveis máximos, níveis mínimos, níveis estatísticos, ponderados, temperatura e velocidade do ar, umidade do ar. E subjetivas, só para ilustrar, coloquei percepção e preferência, que essas são mais difíceis, né? Da gente avaliar e até da gente buscar um alvo, né? Padrão, assim. Com relação à legislação e normas técnicas, infelizmente no Brasil a gente não tem uma política nacional de controle de ruído e nem de gerenciamento e de controle de ruído urbano. O que a gente tem é uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que está relacionado ao IBAMA. E, na verdade, são duas resoluções. As duas abordam um pouco sobre poluição sonora e uma delas chama duas normas técnicas, a 10.151 e a 10.152. E, na verdade, é um pequeno erro, porque está falando de externo, e a única norma que fala sobre externo é a 10.151, já que a ABNT e NBR 10.152 é para ambientes internos. Então, a norma aí que é a mais importante para a avaliação de ruído ambiental é a NBR 10.151. Que estabelece níveis, critérios, limites de ruído para nível de pressão sonora, para diferentes zonas da cidade, para diferentes horários para diferentes períodos do dia, né? E define um procedimento de como vai medir esse ruído. Essa tabela vem na norma, acho que talvez todo mundo aqui já conheça. São 6 áreas diferentes com os valores diferentes para período diurno e para período noturno. E o que são esses períodos diurno e período noturno, né? Eles podem ser definidos pelas autoridades locais a partir dos hábitos da população local. Mas a noite deve ser entre 22 horas, 10 da noite e 7 da manhã, e o diurno entre 7 da manhã e 10 da noite, a não ser quando o dia seguinte é um domingo ou um feriado, que o horário pode ir até às 9 da manhã. Mas essa norma, a 10.151, ela não se aplica para medições de níveis de pressão sonora gerados por sistemas de transporte. Então, aí entra, né, o tráfego rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário. E nas grandes cidades, a maior fonte poluidora ambiental é o ruído de tráfego urbano, né? Então, quem vai regir, né, a norma que regirá esse tipo de medição, na verdade não é uma norma, é um conjunto de normas, que é esse número que está aqui, que é 16.425. Já tem 3 partes dela publicadas, a de ruído, acho que ferroviário, metroviário, e a primeira parte que é diretrizes gerais, assim, mas a de ruído rodoviário ela ainda não está pronta, está em elaboração. Aqui, só para resumir, uma imagem de uma apostila da Proacústica, indo de fora para dentro, né? Então, do lado de fora, a gente tem a 10.151. O que a gente teria também do lado de fora? A norma relativa ao sistema de transporte, que é 16.425. E daí, quando a gente pensa em edificação, a gente só tem a 15.575, que é de edificações residenciais, que trata de isolamento do externo para o interno e entre ambientes. E internamente a gente tem a 10.152, que estabelece níveis de projeto e de avaliação de nível de pressão sonora, né? Limites para isso. Na prática, a gente trabalha com legislações municipais, né? Então, a gente tem a resolução do CONAMA, mas as cidades têm os seus planos diretores municipais, as suas leis de uso e ocupação do solo. E é importante que o conforto acústico seja considerado dentro dos planos diretores. Aí aqui é um exemplo da cidade de São Paulo. A gente tem plano diretor, a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. O plano diretor acabou de ser revisado, eu botei ainda a versão anterior. E a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo está em revisão. A lei de parcelamento, uso e ocupação do solo define quais são as zonas da cidade, ok? Tem essa imagem aí que eu coloquei à direita. E traz um quadro, o quadro 4B, é o quadro de parâmetro de incomodidade. E um dos parâmetros de incomodidade é o nível critério para
ambiente externo, que está relativo a emissões sonoras. E deixa eu destacar aqui. Divide o período, o dia inteiro em 3 períodos, né? Então tem de 7 da manhã às 7 da noite, 7 da noite às 7 da manhã, não, 7 da noite às 22 horas da noite e 22 às 7 da manhã. Lembrando que as leis municipais, elas não podem ser mais permissivas do que a legislação federal. Então, os níveis têm que estar de acordo com o estabelecido na norma técnica. A norma não é lei, mas a gente fala que ela tem poder de lei, né? Então, as cidades não podem ser mais permissivas, mas podem ser mais restritivas. Uma coisa interessante que a gente tem em São Paulo, né, é que a cidade possui uma base cartográfica georreferenciada. A gente tem o GeoSampa com todas as bases e todas as informações da cidade. Isso ajuda muito a gente quando a gente trabalha, né, com a cidade. A gente sabe que essa não é a realidade do Brasil, que a gente não tem isso. Em todas as nossas cidades a gente não tem, né? Então aqui é um exemplo de uma zona na região de São Paulo, na cidade de São Paulo. Daí ali tem várias cores, né? 2, 3 cores nessa imagem, de zonas distintas. Se a gente pegar a cor cinza, a gente consegue ver que não dá para ver, porque ficou muito pequeno, né? Mas o cinza é a zona mista. Daí a gente consegue ir lá no quadro B da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e ver qual é o nível aceitável, né? Máximo. Daí a gente chega lá para a zona mista, que é esse ZM, então tem 60, 55 ou 50. Ok, o zoneamento ele é muito importante, essa definição de parâmetros ela é essencial, mas tem um problema, que o ruído ele não sabe que ele vai mudar de zona. A gente fala que o som, ele não sabe que vai atravessar a rua. Então, às vezes, de um lado da calçada é uma zona e do outro lado, do lado de uma rua, né? É uma zona e do outro é outra, e o ruído não sabe que ele tem que reduzir, né? Que ele, ou caso aumentar, ele geralmente reduzir, ele não sabe. Então, isso é um problema. Então, talvez houvesse que pensar em termos de zonas de transição, o que seria uma dificuldade, a gente sabe, mas seria a realidade, né? Então, só para jogar aí a dúvida, né? E como que a gente trata a acústica urbana? Geralmente a gente lê por aí sobre estratégias de mitigação de ruído urbano. Eu não gosto desse termo porque a gente não consegue nunca mitigar o ruído urbano, porque o ruído urbano ele sempre vai existir. Então, como que a gente aborda, né? Eu prefiro dizer que tem estratégias ou tecnologias ou técnicas para reduzir ou controlar esse ruído urbano. Ou melhor ainda, estratégias de planejamento sonoro urbano. E esse planejamento sonoro urbano, ele pode ser pensado em diferentes escalas. Então, a gente pode pensar desde a calçada, um pedestre ali na microescala, até a escala de um bairro e, por último, a escala da própria cidade, né? Em acústica, a gente precisa sempre pensar em 3 componentes: fonte sonora, caminho de transmissão, trajetória de transmissão, de propagação, e o receptor. E isso vai influenciar em todas as estratégias de planejamento sonoro urbano. Mas em acústica a gente tem uma outra dificuldade, é que em acústica tudo depende da frequência. Então, qualquer estratégia há que ser pensada em como é a fonte, como é o ruído, qual é a frequência sonora e qual vai ser o tratamento, a estratégia que eu vou aplicar. Então, podemos precisar de estratégias diferentes para sons, né? Para espectros sonoros diferentes. Isso complica um pouquinho a nossa vida, mas é o que existe, é fato, a gente não pode deixar de considerar isso. Então, como eu mostrei, né, os 3 componentes anteriores, fonte, caminho e receptor, quando a gente pensa em métodos para controlar ou reduzir o ruído, a gente também pode associar esses métodos à fonte, ao caminho e ao receptor, né? Então, a prioridade deve ser sempre tentar reduzir a emissão sonora na fonte, né? Quem está fazendo barulho, opa, faz silêncio, vamos diminuir. A segunda prioridade é no caminho, né? Tentar botar alguma coisa no caminho que dificulte o som gerado, né? O ruído gerado na fonte até chegar ao receptor. E a última opção, que a gente não quer ter que chegar nela, é tratar o receptor. Porque se a gente pensar em cidade, quem é esse receptor? Esse receptor pode ser um pedestre andando na rua, mas esse receptor também, né? Pode ser a nossa casa, a nossa janela, o nosso apartamento.
E a gente não quer ter que trocar uma janela, a gente não quer ter que proteger nosso ouvido, a gente quer que a cidade colabore para a gente poder viver realmente a cidade, né? Então, pensando em planejamento sonoro urbano, a primeira ferramenta e a mais importante atualmente é o mapeamento de ruído, que seria um diagnóstico, né, da situação do ruído na cidade. Eu não vou entrar no assunto que o Juan vai falar daqui a pouco, aqui só para ilustrar o mapa de ruído da cidade universitária. E aí, uma vez que esse diagnóstico existe, que o mapa fornece esse diagnóstico, a gente pode pensar em planos de ação, em planos de prevenção de ruído. Mas para a gente ter esses planos, a gente precisa conhecer o ruído da nossa cidade. E aqui só um exemplo de Paris. De 2015 a 2020, tinha um plano de prevenção de ruído ambiental. E aí, outro dia eu fui ver como é que está o plano de prevenção atualmente, né? Não é mais plano de prevenção, pelo menos eu não encontrei. Agora mudou para plano de melhoria do ambiente sonoro. Eu achei isso muito interessante. Então, até 2021 era prevenção, agora não, já preveniu, vamos melhorar. Então, até 2026 seria um plano de melhoria. E aí, quando a gente fala de estratégias de controle de ruído, eu vou separar mais ou menos aqui por fonte e caminho de propagação, falar um pouquinho de receptor também. Com relação ao ruído de tráfego rodoviário, como que a gente pode tratar esse ruído na fonte? A gente tem uma infinidade de possibilidades. A gente pode tentar combinar diversas delas para poder obter o melhor resultado, mas eu vou falar bem rapidamente, tá? Primeira coisa, reduzir o tráfego, né? Proibir veículos pesados em centros urbanos, proibir caminhões ou ônibus. Ônibus não, porque vai levar as pessoas, mas caminhões, veículos muito pesados em grandes centros urbanos. Pensar em áreas de pedestres, que os veículos não cheguem. Restrições de horários de circulação. Dar preferência ao transporte público. A gente pode pensar também em limitações de velocidade. Lógico que isso vai depender, tudo depende, né? De cada caso é um caso. Mas a gente consegue, reduzindo velocidade, reduzir um pouquinho do nível de pressão sonora gerado. O que mais? A gente pode pensar em sistema variável de velocidade, dependendo do horário do dia, a velocidade pode mudar. Uso de transportes alternativos, priorizar veículos leves ao invés de veículos pesados. Pensar em, vamos usar bicicleta, não vamos usar carro, né? Veículos não motorizados. Pensar em inspeção veicular, para ver se está emitindo níveis muito elevados, renovação da frota de ônibus, uso de ônibus de trânsito rápido, os BRTs, substituição de veículos de combustão por veículos elétricos, atuação nas rodovias. A gente tem asfaltos que absorvem o som, a gente tem asfaltos porosos, asfaltos com amortecimento sonoro, pensar nisso também. Pensar em semáforos inteligentes ou fluxo verde, que não tenha tanto sinal, usar pneus de baixa emissão sonora. Deixo um agradecimento aqui ao TED, porque essa imagem eu peguei do trabalho do TED, do mestrado dele. Ontem eu falei, olha, eu vou usar na minha apresentação. Então, pneus que absorvem, né, o ruído. São contribuições relativamente pequenas, mas há que se pensar tudo no conjunto, né? A gente pode pensar também no desenho dos perfis da cidade, pensando em perfis adequados. Aí aqui tem 3 exemplos. O primeiro é um perfil plano. Então, a gente tem a fonte ali. Se a gente tiver um receptor, né, para um perfil plano, o som gerado na fonte ele pode ir diretamente para o receptor, mas se a gente brincar, né, com desníveis, com barreiras, colocar um talude, um morro no meio do caminho, aí esse som pode já não chegar. E por último, ali do lado direito, tem um perfil côncavo, que se a gente pensar, se tiver uma pessoa andando ali, coitada dela, porque está, né, tendo reflexão dos dois lados, e aí tem um aumento ali do nível de pressão sonora, mas se for um túnel, se for um local só para carro, né, que seja de curta permanência, não tem problema, a gente pode pensar nisso. Redesenhar o espaço urbano, redirecionar o tráfego, distanciar as zonas ruidosas de zonas silenciosas, tentar criar o que em inglês chamam de quiet areas ou quiet zones, que acho que em português pode ser área silenciosa ou área tranquila, né? Pensar na localização, né? No planejamento urbano mesmo, onde vai ficar o aeroporto. Geralmente o aeroporto ele fica afastado da cidade, mas a cidade vai lá e cresce, vai para perto do aeroporto. E tentar evitar isso, pensar na morfologia urbana, pensar em tetos e fachadas verdes, para tentar, né, diminuir um pouco essa reflexão urbana nas construções.
Então, tudo que eu estava falando aqui até agora era para redução na fonte, né? Então, se a gente pensar na redução no caminho de propagação, o que a gente pode ter? Qualquer coisa no meio do caminho entre a fonte e o receptor. Então, qualquer obstáculo sonoro, né, que impeça a transmissão de um ponto para outro. Então, podem ser barreiras naturais ou barreiras artificiais, pode ser um próprio edifício, pode ser um morro, pode ser um talude, e por aí vai. Então, aqui tem um slide com diversas barreiras acústicas, a gente tem geometrias diferentes, materiais diferentes, com recheio que absorva o som, e podemos projetar e pensar, né, qual é ideal para cada caso. E aí uma indagação, né? Vegetação. Vegetação isola o ruído. Infelizmente, a gente tem a noção errônea de que vegetação pode isolar o ruído. Na verdade, vegetação não isola o ruído. Então, não adianta a gente colocar uma árvorezinha para fazer com que o ruído da rua não chegue na nossa janela, porque ele vai chegar, tá? Mas sim, vegetação poderia atenuar o ruído? Poderia. Se essa vegetação ela for densa, muito extensa e alta. Eu costumo falar, se a gente vê uma floresta, aí a gente consegue atenuar o ruído, né? Então, se a gente pensar, esse cinturão verde, ele pode funcionar como uma barreira acústica, mas uma barreira acústica vazada. Então, o som vai passar, né? E alguns fatores que influenciam, né, nessa atenuação. A primeira coisa é a distância, porque vai ter a atenuação do ruído não somente com os obstáculos que seriam essa vegetação, essas árvores, né? Mas a distância de propagação. Então, quanto maior a distância, maior vai ser essa atenuação. E outros como não só a largura do cinturão, mas a altura do cinturão, a localização, onde é que está mais próximo à fonte, está mais próximo ao receptor, está no meio do caminho. E a configuração do plantio, como é que esse plantio se comporta ao longo do ano, como é que faz para poder tentar, como posso dizer, compor, né, vegetação mais baixa, vegetação média, vegetação mais alta. Lembrando que não isola praticamente nada, eu costumo... Tem uma referência, né, que diz que para reduzir 1 dB a gente precisa de uma largura de 10 metros. Então, é um mito de que vegetação isola ruído, né? Eu já falei de perfil, né, perfil urbano, mas aqui só para ilustrar que a gente pode juntar, né, barreiras acústicas com rebaixamento de vias, que é essa última opção aí. Então, a casa acaba ficando um pouquinho mais protegida do ruído de uma via. Então, tem um rebaixamento, na verdade, não é um rebaixamento, né? É uma elevação, mas um pouco rebaixada, com uma barreira também. Aí aqui é um exemplo interessante nos Estados Unidos. É um condomínio, uma via, né, que fica ao lado de um condomínio residencial. Não existia essa via. Quando construíram essa rodovia, os moradores começaram a reclamar, falando que o ruído estava incomodando. Então, resolveram colocar uma barreira acústica, só que essa barreira está camuflada com vegetação. Então, essa imagem da esquerda, a gente consegue ver que tem uma barreira de madeira no meio, mas tem vegetação em volta. E quando a gente passa de carro, a gente mal vê. Essas imagens eu peguei no Google Street View, e precisei ficar procurando até ver onde aparecia, porque em grande parte dessa rodovia não aparece. Então, as pessoas podem achar que, nossa, olha só, as árvores estão isolando, mas não, na verdade, tem uma barreira ali no meio, né, que está camuflada aí pelas árvores. E aí, falei um pouco de ruído de tráfego rodoviário. Vou falar bem rapidamente de redução de ruído falei para rodoviário, vou falar de tráfego ferroviário e aeroviário. Para tráfego ferroviário, a gente tem diferentes estratégias de tentar reduzir o ruído gerado pelo trem ou pelo atrito, né, entre trilho e máquina. Então, é um mundo, né, de estudos tentando reduzir vibração e propagação sonora. Então, não vou entrar nesse detalhe. Só listei aqui o que pode ser, né? Amortecimento também sob os trilhos, amortecimento do próprio trilho. O trilho está sobre uma laje flutuante para não vibrar em volta, para propagar menos e por aí vai. E ali embaixo eu botei renovação da frota do transporte público, da mesma forma que eu falei para os ônibus, a gente também pode ter para os trens, e o veículo leve sobre trilhos também. No caminho de propagação, a gente volta para o mesmo anterior, que seriam as barreiras acústicas.
Quando a gente pensa na redução de ruído de tráfego aeroviário, a gente tem algumas alternativas, tentar utilizar aeronaves mais silenciosas, tentar retirar, né, de circulação as aeronaves mais barulhentas. Tem estratégias como desvio de rota, jeitos diferentes, né, que alguns pilotos mais experientes já sabem decolar ou aterrissar, que seja mais silencioso, que impacte menos na população em volta do aeroporto. E tem as restrições operacionais também, né, como horários de funcionamento do aeroporto, restrições de funcionamento, restrições de número de decolagem e aterrissagem também. No caminho de propagação barreira acústica, e aqui só para, né, não deixar passar, eu botei também redução de ruído no receptor, que é pensar, né, na janela, como eu disse, é o que a gente não quer ter que fazer, né. E aí, ok, falei de métodos objetivos de redução, né, de ruído, redução ou controle de ruído urbano, mas a gente tem alguns métodos algumas estratégias um pouquinho mais amplas e de abordagens um pouco mais holísticas, a gente pode dizer. Então, a gente pode também pensar que a cidade, como eu falei, a cidade é ruidosa, tem o ruído da cidade, como é que eu posso fazer para esse ruído, ou esse som que tem na cidade, ele ser uma estratégia de projeto? Então, aí entra o conceito de paisagem sonora, né? A abordagem que considera que o ruído ele não precisa ser totalmente eliminado, ele não é um vilão que tem que ser eliminado, mas que ele pode ser um recurso. Mas estratégias de paisagem sonora consideram também redução de níveis sonoros. Não é só colocar uma fonte d'água, uma queda d'água e o barulho da queda d'água. Não é colocar sons da natureza, não é somente isso. A gente tem que tentar reduzir, sim, os níveis e depois, né, dessa redução possível, pensar em outras aplicações aí para a paisagem sonora. Então, melhorar a percepção audiovisual, além de reduzir os níveis sonoros. E a ideia é aplicar esse conceito, né, de paisagem sonora a projetos para serem estratégias de planejamento sonoro urbano. Aí aqui um exemplo aqui embaixo de uma transformação de paisagem sonora, onde passava só carro, deixou de ser uma passagem de veículos e passou a ser tipo uma praça, né, para as pessoas usarem com uma fonte d'água, por aí vai. Aqui tem um exemplo de Barcelona. Eu não sei se eu vou conseguir colocar para tocar. Deixa eu ver. Vai. Os carros passavam, tiraram os carros. Mudou a cara, né? Mudou o som. Assim, a gente ainda vai, se a gente pegar um sonômetro e medir, a gente ainda vai ter lá um nível considerável sendo medido por causa do uso das pessoas e tudo. Mas a qualidade desse ambiente mudou completamente, né? Aí aqui alguns exemplos de trabalhos que eu orientei. Aqui foi publicado na revista Acústica e Vibrações, a avaliação sonora de espaços urbanos na área central de São Paulo, o caso da Avenida Ipiranga. Aqui foram medições que a professora Alessandra a gente fez durante a pandemia, no centro de São Paulo. A gente tinha medições anteriores à pandemia, durante a pandemia a gente foi, vamos lá medir no centro de São Paulo para ver o que muda. Também está publicado na revista Acústica e Vibrações. Aqui é uma dissertação de mestrado de um aluno meu, do Michael, que ele estudou paisagem sonora do Bexiga, em São Paulo. Fez um mapeamento de ruído ambiental, fez uma análise psicofísica e fez uma análise da paisagem sonora. É um trabalho muito bacana, porque juntou, né, toda essa análise da paisagem sonora. Então, aqui tem um mapa do Bexiga, com 3 grandes pontos, né, de ruído ali no bairro, que é a Praça Dom Orione, a Igreja Queropita e a Escadaria do Bexiga. Ele fez uma caminhada sonora, fez medições, foram mais de 20 pontos para poder fazer o mapeamento do bairro. Aqui são alguns resultados de um dos pontos de medição. Ele fez medição sem eventos e medição com eventos, com a festa da Queropita acontecendo, com jazz tocando na escadaria do Bexiga. E a ideia era também medir com o ensaio da Vai Vai, mas a Vai Vai não está mais ensaiando lá, então não entrou aí.
E daí ele comparou os resultados medidos com o que a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de São Paulo define, né, como limite máximo. E ali, em vermelhinho, é o que ficou acima e em verde é o que ficou abaixo. Então, é interessante mostrar isso, né? Então, ficou tudo acima dos 55 dB, que foi o limite que ele colocou ali. E por que usou 55? Porque pega 3 zonas especiais de interesse social, a 1, 3 e a 5. Uma delas, a zona 3, fala que o limite máximo é 55. A ABNT 10.151 fala para a zona estritamente residencial que o limite máximo é 55. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, também define um nível aceitável aí para não causar desconforto de 55 dB como nível máximo diurno. Ele fez gravações binaurais para poder estudar diferentes parâmetros psicoacústicos. Ele fez análise quantitativa, fez entrevistas, fez reconhecimento dos participantes, identificou as fontes sonoras, fez o estudo da qualidade afetiva percebida, que cada um sente para as diferentes fontes, né, para os diferentes pontos de medição, e fez uma avaliação do ambiente sonoro circundante também. Aqui é uma medição da escadaria do Bexiga com um evento de jazz. Eu não sei se eu vou conseguir botar. E tinha também da Quiropita, mas sobrepôs a outra. Deixa eu ver, não foi. Mas tudo bem. Outra era uma gravação também binaural da festa da Quiropita. Foi um trabalho bem bacana. Esse trabalho ele não visava propor estratégias de planejamento sonoro urbano, ele visava exatamente estudar e tentar registrar para o futuro como que é a paisagem do bairro, que já vem sofrendo mudança ao longo do tempo, exatamente com mudanças que estão acontecendo no bairro de uns tempos para cá. Então, ficou um trabalho bem rico, bem bacana. Agora, algumas considerações finais. Os espaços urbanos precisam ser gerenciados com cuidado. Arquitetos e urbanistas desempenham um papel importante na percepção do ambiente urbano. A gente precisa incluir o ambiente sonoro em todos os nossos projetos arquitetônicos, assim como os aspectos visuais. A gente tem que pensar, né? Fecha o olho e projeta com o olho fechado. Como vai soar esse ambiente? Né? Como vai ser o som dentro desse ambiente? Como o som vai se comportar em diferentes horários do dia, em diferentes épocas do ano? Né? Não só pensar no visual, mas pensar no aspecto sonoro. Pensando em criar ambientes sonoros agradáveis. Então, lembrando que a cidade ela é ruidosa, ela tem ruído, o ruído vai continuar existindo. E como que a gente vai conviver da melhor maneira possível com esse ruído da cidade? Como que a gente vai tratar essa cidade da melhor maneira para que a gente consiga abrir janelas, né? A gente precisa compatibilizar as diferentes vertentes de conforto. A gente não quer uma janela fechada, a gente quer ventilação, a gente quer abrir janela. Mas se a cidade é ruidosa, como que eu vou abrir a janela? Então, vamos tratar de fora para dentro, né? Vamos tratar a cidade, vamos tentar reduzir de forma que a gente consiga abrir a janela. Vai entrar um pouco de ruído? Vai, a cidade é viva, tem ruído da cidade. Mas como entra pouco a ponto de abrir uma janela não incomodar tanto, né? Então, não apenas projetar espaços que excluam ou reduzam o ruído, mas espaços que incorporem essa paisagem sonora aí para melhorar o conforto acústico da cidade, o bem-estar, a qualidade de vida, recuperação da sociedade, por aí vai. Tem que ser incluído desde o início do planejamento urbano, o planejamento sonoro urbano. A gente não tem planejadores sonoros urbanos no Brasil, mas é uma profissão, acho que deveria existir. Espero que em breve exista. Que seja alguém que consiga conversar com os planejadores urbanos, mas que mostre, né, como que é a parte de acústica e para compatibilizar tudo, que consiga conversar. Geralmente a gente é muito multidisciplinar, né? Agora o desafio é como inovar, como fazer diferente, como não continuar fazendo o que a gente já está fazendo até hoje, né? Então, pensar em estratégias de projeto inovadoras, integradas ao desenho urbano, que considerem as variáveis ambientais, todas as vertentes de conforto, e para melhorar o conforto acústico, tentar juntar paisagem sonora e controle e redução de ruído,
que é o que a gente chama de planejamento sonoro urbano, que a gente não tem na nossa cidade. Aí aqui, só caso alguém tenha interesse, em 2019 a gente organizou um seminário sobre mapeamento sonoro na FAUSP. Alguns colegas que estão aqui e aqui estavam presentes lá, e todas as palestras estão disponíveis no YouTube. Então foram 8 horas de evento, dá para assistir lá. Foi um evento bem bacana, veio professores de todos os lugares do Brasil, veio um professor do Chile, foi bem legal. Então aqui tem um QR Code que leva para lá. Aí vou aproveitar o merchan, né? A propaganda. No ano passado a gente organizou também um seminário sobre paisagem sonora urbana, dentro do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura do Urbanismo, que é o NUTAL, e todas as palestras também estão disponíveis no YouTube. Foi online, não foi presencial, o outro foi presencial porque foi antes da pandemia, mas o fato de ser online foi muito bacana porque a gente conseguiu ter professores de vários lugares do mundo, incluindo 2 professores premiados internacionalmente, que são o Yan Kang e o Francesco Aleta. Então, as palestras também estão lá disponíveis no YouTube. E fica aqui o convite, que esse mês a gente vai ter o encontro da Sociedade Brasileira de Acústica em Natal. Quem gostar da área, quem tiver algum interesse, ainda dá tempo de se inscrever. A passagem vai estar um pouco cara, porque está um pouco em cima da hora, mas fica aqui o convite, tá bom? Obrigada, gente. Agora eu chamaria o engenheiro Juan Frias. Eu tenho aqui um breve currículo dele, fiz uma colinha aqui. Ele é graduado em Engenharia Acústica pela Universidade Politécnica de Madrid. Participou da Associação Espanhola para a Qualidade Acústica, participou na Espanha e no Brasil de diversos congressos nacionais e internacionais de acústica, dentre eles Internós e Técnica Acústica, Sobrac, Temac, etc. Como palestrante e como organizador desses eventos. Participou na Espanha como secretário do Comitê Técnico de Normalização Acústica, participou do Comitê Técnico da Construção Sustentável da Associação Espanhola de Normalização, participou em projetos europeus, como o COST-TU 901, sobre a harmonização de parâmetros acústicos na edificação, coordena o grupo de trabalho de acústica ambiental da Proacústica, é membro da Sociedade Brasileira de Acústica, SOBRAC, é membro do Comitê de Construção Civil, Comissão Especial de Acústica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, e é sócio-diretor da Bracústica. Juan, a bola é sua. Perfeito. Bom dia, muito obrigado, Milton. Agradecer a todos vocês a presença, a professora Lloyd, professor Milton, a Mackenzie pelo convite, aqui meus companheiros palestrantes também. E como a Rani já adiantou, eu vou falar sobre mapeamento de ruído. Tem algumas coisas que não vou repetir, né, em relação a vocês já viram como a Rani falou, né, da importância, né, de como o ruído é um agente poluidor, né, que provoca, além de desconforto, várias doenças, né, como tem aqui, e ela explicou bem que falou em relação aos tratamentos, né, tratando o ruído como se fosse uma doença humana da saúde, como ela já apresenta os diferentes tratamentos que temos, né, para resolver essa doença do ruído, e eu vou falar sobre o que ela falou, que é o diagnóstico, né, como vamos conseguir saber se nossa cidade realmente ela está doente de ruído, né? Então, vocês poderão perceber como todas essas tratamentos, né, todas essas medidas mitigadoras para a redução de ruído que ela apresentou, vocês podem ter imaginado que são tremendamente complexas, muitas vezes, de implantar numa cidade, e tremendamente caras, né, como para implantar elas à toa, sem ter aquele diagnóstico prévio do que eu vou falar. Assim, fazendo um pouco uma retrospectiva na história, né, desse mapa de ruído, a Prefeitura de São Paulo publicou uma lei em 2016, né, que obrigava, né, a Prefeitura, a mesma cidade, a ter um mapa de ruído e dava um prazo de 7 anos para a realização do mesmo, né, um mapa de ruído da cidade de São Paulo completa.
E nesse momento, né, a Proacústica também em paralelo, né, eu sou, assim, pelo que eu estou falando aqui, é porque eu sou coordenador do grupo da Comissão de Acústica Ambiental da Associação Brasileira da Qualidade Acústica, né, a Proacústica, e também coordenador do grupo de trabalho do mapa de ruído. Então, a associação, né, tem uma associação de empresas que trabalham com acústica e tem, são associações sem fins lucrativos e tem como objetivo melhorar a qualidade acústica no Brasil. Então, vendo, também tendo como espelho a países de fora, né, onde já a realização de mapas de ruído urbano é uma coisa bem comum e bem tradicional, a gente sempre apostou por tentar aqui implantar também essa cultura do mapeamento de ruído urbano nas cidades brasileiras. Então, a gente fez um trabalho intenso assim de ir atrás da Prefeitura de São Paulo, principalmente porque a associação, mesmo sendo nacional, está sediada aqui em São Paulo. Fomos atrás, isso é uma cidade também referência do país, né? Como vocês sabem, é o que São Paulo faz, muitas vezes imitado, copiado por outras cidades, né? Por ser uma cidade de vanguarda, é a maior do país. Então, a gente decidiu ir atrás, né? Decidiu fazer esse ênfase, né, com o poder público para desenvolver legislações, né, que instassem a fazer esses mapeamentos de ruído urbano, né? Então, participamos em muitas reuniões com a prefeitura criou um grupo de trabalho, ao mesmo tempo dentro da associação se criou o Comitê de Acústica Ambiental e um GT de mapeamento de ruído com 15 empresas participantes, mais de 20 especialistas, que fomos a acompanhar, né, esse desenvolvimento, né? Ainda não sabíamos muito bem como dos mapeamentos de ruído no Brasil. Então, acontece que em 2016 a Prefeitura de São Paulo publicou uma lei, né, para realizar um mapa de ruído da cidade, dando um prazo de 7 anos. 2 anos depois, foi na data do INAD, né, que é o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, a Prefeitura também informou, publicou um decreto que regulamentava essa lei, né? Então, já tínhamos todas as ferramentas, só que depois disso aconteceram poucas coisas, né? A Prefeitura não deu sequência e esses 7 anos se esgotaram, acho que foi em julho desse ano, acho que faz 3 meses, né? Então, recentemente, a Prefeitura adiou essa realização do mapa de ruído para 2029. Enquanto isso, a associação, estávamos participando de várias reuniões, né, lá na prefeitura, e a gente viu que tinha muitos agentes envolvidos, você tinha pessoas de mobilidade, metrô, CPTM, todos os agentes que vocês possam imaginar, mas não tinha, não tinha como se fosse uma coordenação, né? Cada um falava da sua área, do que poderia oferecer, ou do que poderia, os dados que podia dar, mas não tinha alguém que coordenasse, que pegasse toda essa coordenação para levar para frente esse mapa de ruído da cidade. Então, o que a associação pensou foi, como falamos na Espanha, correr o toro por los cuernos, né, que é assegurar o toro pelo chifre, né, que você sabe que na Espanha a gente corre na frente dos toros, mas segurar o toro pelo chifre no lugar de correr na frente dele, pegar o problema e enfrentar ele, né? Então, a gente resolveu, vamos fazer uns mapas de ruído pilotos, a gente a tomar na cabeça, vamos ver quais que são as dores realmente de uma pessoa que começa a fazer um mapa de ruído de uma cidade de zero, para ver quais que são as dificuldades, os problemas que enfrenta, e ao mesmo tempo demonstrar para o poder público, não só de São Paulo, também de outras cidades, que também não é um bicho de 7 cabeças, né? Sino que é uma coisa perfeitamente viável com a tecnologia atual, né, e dá para fazer, né? Outra coisa é o que a Rani apresentou, né, que aí precisa de ter muita bala, né, para conseguir implantar, né? Mas o mapa de ruído realmente com a tecnologia atual é uma coisa perfeitamente assumível. Então, a associação lançou, a gente lançou
coincidindo com a data do INADE, né, do Dia de Conscientização contra a poluição sonora, 2 mapas de ruído, primeiro um projeto piloto de uma área mais reduzida e depois em 2019, ou se foi em 2018, em 2019, um mapa de ruído da Operação Urbana Centro de São Paulo com uma abrangência um pouco maior. Vou falar aqui que não esqueço, agradecer a nossas gerentes técnicas da associação, tanto a Thalita como quem que foi a Priscila, exatamente. É que eu sempre me sai o nome da gerente técnica da Espanha que tinha quando que é Rossi, mas a Thalita e a Priscila, agradecer que foram as que levaram esses 2 trabalhos nas costas, realmente. Aqui temos a imagem do mapa piloto dia, que foi aí nessa área entre a Avenida 9 de Julho, Paulista, Avenida Brasil e 23 de Maio, né? Que aí vemos que os cores representam os níveis sonoros, tanto durante o período do dia como à noite. E aqui temos o mapa que foi de 2019, da Operação Urbana Centro também, que temos o mapa durante o dia, o mapa de ruído durante o dia, e o mapa de ruído durante o horário noturno. Aqui temos um 3D desse mapa de ruído da Operação Urbana Centro. E vemos como o mapa de ruído sempre é a base para o dimensionamento, a implantação dessas medidas mitigadoras. Aqui, por exemplo, está simulado qual que seria o impacto acústico sobre as edificações próximas ao Minhocão se a gente interditasse o tráfego do Minhocão, proibisse o tráfego de veículos, vemos como teríamos uma redução importante. Então, todas essas medidas mitigadoras que a Rani falou, elas não são implantadas assim, sem critério nenhum, chutando, né, por achômetro, né, achismo, né. Então é todo fruto de um trabalho que precisa de um cálculo, de um dimensionamento, porque principalmente são coisas caras e que envolvem bastante trabalho. Então, a fase para elaborar esses mapas de ruído, né, aqui temos o principal, acho que sei lá, o 90% do trabalho e o 90% do esforço e da qualidade deles depende 90% do sucesso do mapa de ruído mais, são os dados de entrada, né? Realmente, com a tecnologia atual que temos em software de modelagem e simulação, tudo resulta bem simples de realizar, exceto como conseguir uns dados bons, né? Porque vocês sabem que sempre se fala, né? Se eu coloco uma coisa ruim na entrada de um método de cálculo, vai sair uma porcaria também na saída, né? Então, realmente, a gente viu que praticamente a totalidade do processo dependia de como obter uns dados de entrada de qualidade para realizar esse mapa de ruído. Então, aí temos quais que são as informações necessárias para a elaboração desse mapa de ruído de São Paulo. Vemos que são aí nessa coluna 14 informações que eu preciso coletar para colocar dentro do meu software de simulação e obter meu mapa de ruído. E para isso tivemos a sorte de contar com esse guia. Certo, né? E evitar bastante dores, assim, bastantes quebradeiros de cabeça, né? Que outros já sofreram anteriormente. Então, esse guia o que nos fala é como, sei lá, temos um dado, se eu não tenho esse dado, o que eu faço? Não faço um mapa? Não, isso que a gente queria demonstrar para a prefeitura, sino que temos várias alternativas. Igual não tenho um dado ótimo, mas igual não tenho um dado de uma qualidade intermediária. Vamos para frente com esse dado de qualidade intermediária, vamos ver como sai o mapa. E na rodada seguinte, igual daqui a 5 anos, já vamos ter um dado melhor, vamos ter um mapa mais refinado, vamos ter umas informações mais qualidade. Mas se esperamos a ter todos os dados ótimos, nunca vamos fazer um mapa. E na Europa também aconteceu a mesma coisa, né? Começaram a rodar com o que tinham e hoje os mapas são de muita maior qualidade dos que a primeira rodada, onde ninguém sabia realmente onde está pisando, né? Então, na Espanha também se fala, né, que o movimento se demonstra caminhando, né? Então, acho que isso foi o que a associação resolveu para ver o que realmente estávamos enfrentando, né?
Então, a primeira coisa que a gente passou a ver é o modelo de cálculo para o tráfego rodado, né, para as ruas, as avenidas, né, que é a principal fonte de ruído que afeta a maioria da população de uma cidade. Então, não sei se vocês sabem, mas existem vários métodos de cálculo para o tráfego rodoviário, né? O primeiro aqui, que é o... desculpa, tem como voltar atrás? Ok? Aqui volta, aqui volta. Beleza. Não, aqui eu... Isso, desculpa. Tem vários métodos, né? Porque antes de ter uma política comum da União Europeia, cada país, os países assim mais avançados em termos de acústica, desenvolveram seu próprio método. Então, aí podem ver nessa tabela que os dois últimos métodos são franceses, são da França, o segundo é alemão, e o primeiro é um método comum, mais moderno da União Europeia, né? Que fez a Comissão Europeia para Ruído Ambiental. Então, a gente foi a ver qual que desses métodos de cálculo íamos usar. Para isso fizemos um estudo, uma pesquisa dentro da Proacústica, onde foram medidos vários pontos de diferentes ruas, contados os veículos, e fomos ver qual de todos esses métodos batia melhor com as medições reais realizadas, em função do número de veículos, etc. Então vimos que para o Brasil, porque todos esses métodos são realizados para a realidade europeia, então uma dúvida nossa foi, será que no Brasil esses métodos servem, ou será que para nós igual o método alemão, que é mais antigo, encaixa melhor que o método nossos, que é mais moderno? Mas o que a gente viu que o método nossos, que é o método comum da União Europeia, era o que melhor correlacionava com as medições de campo que a gente fez do ruído em vários pontos da cidade. Em relação a fontes de ruído, que fontes de ruído vamos considerar? Porque os mapas de ruído da Europa, a política de mapas de ruído da Europa obriga a considerar o tráfego rodado, né, as ruas, avenidas, os carros, né, os veículos rodados, as ferrovias, aeroportos, né, aeronaves e indústria, né? A gente viu que a imensa maioria da população afetada por ruído dentro da cidade é pelo ruído de tráfego. Tem uma parte muito menor que é o ruído ferroviário, e a parte de aeroportos e indústria, mesmo, ou atividades, mesmo sendo uns ruídos que na média fazem bastante repercussão, na hora de número de pessoas afetadas não são muitos. Então, para a gente ia dar muito trabalho de modelar aeroportos, modelar indústria, tal, porque está muito espalhado dentro de São Paulo, para pouco retorno. Então a gente resolveu fazer nosso mapeamento de ruídos com as ruas, avenidas e as ferrovias que tem dentro da cidade. Essa foi nossa decisão. Em relação ao horário, na Europa se considera dia, tarde e noite, porque em alguns países ou cidades da Europa, o horário vespertino, que é depois do horário de pico de trabalho, tem um nível sonoro um pouco inferior ao do dia, mas é superior ao da noite e inferior ao do dia durante o horário comercial, né? Mas a gente considerou que isso em São Paulo não é uma realidade, então adotamos os horários da NBR 151, que é simplesmente horário de dia até as 10 da noite e horário de noite das 10 às 7. Para o fluxo de veículos, né, a gente tem que, porque os mapas de ruído não se fazem com medições, né? Seria impossível medir, inviável medir o ruído de todas as ruas que temos na cidade, sino que a gente faz uma modelagem, coloca os dados e depois calibra, vê se com medições o que a gente está simulando bate com a realidade, né? Então, precisamos conhecer qual que é o fluxo de veículos que temos pelas ruas. Então, tínhamos uma fonte de dados que era da CET e que tinha os veículos, a contagem por algumas ruas que passavam cada 24 horas. Então, que nos fala esse guia de boas práticas da União Europeia? Nos fala, se você não tem separado o número de veículos por dia e noite, você vai dividir como que os 70% dos veículos vão passar durante o dia, o 20% pela tarde e o 10% pela noite. Então, o ideal seria você ter isso separado em dia, tarde e noite, mas já que a gente não tem, o que fazemos? Não fazemos um mapa? Não, o guia te dá uma solução, né? Inclusive te fala qual que é a incerteza que você vai ter aplicando essa solução, para você
conseguir continuar no desenvolvimento do mapa. A pavimentação também, o tipo de pavimento que tem as ruas incide no ruído, né? Quanto mais lisinha seja a superfície, vai ser menos barulhenta. Então a gente aplicou uma inspeção visual nas diferentes ruas, com Google Maps, visitas, etc., para classificar as ruas em 4 tipos em função do tipo de pavimento, que são essas que aparecem aí na tabela branca aqui da direita. Composição do tráfego, também a gente fez uma contagem durante as medições de ruído para contar os 4 tipos de veículos que aparecem no método Gnossos de cálculo de ruído rodoviário, né? Então são veículos leves, pesados, médios, pesados e veículos de 2 rodas ou motocicletas. Então a gente, além do número de veículos, foi categorizando eles em essas 4 classes. Temos a elevação e absorção do terreno também. A gente, através da topografia, né, através do geosampa, a gente foi vendo, né, os diferentes relevos da cidade, que também tem incidência na propagação do som. As edificações, a gente usou o OpenStreetMap para obter elas. Foi praticamente das coisas mais simples. Depois fomos verificando se realmente tudo batia com a realidade, mas conseguimos importar muitas edificações, a maioria dessa plataforma. Meteorologia, tínhamos os dados médios de temperatura e umidade relativa diurno e noturno da cidade, então isso foi tranquilo. Velocidade, a gente fez um estudo, uma pesquisa em relação a correlaciona melhor com as medições, usar a velocidade máxima da via, a que vem na placa, ou a velocidade média real pela que circulam os veículos. A gente viu que mesmo correlacionando melhor a velocidade média, a gente usou a máxima por ser mais desfavorável e sempre estar do lado da segurança. Gradiente das ruas também, porque não é a mesma coisa em relação ao ruído. Se eu estou subindo uma rua que é íngreme, uma rua que tem uma ladeira, eu estou descendo, né? O ruído que faz um ônibus quando sube uma ladeira é muito maior que quando ele está descendo, então isso também tivemos que ter em conta. Os semáforos, vimos que não tinha muita diferença entre colocar semáforos ou não dentro do modelo de simulação, mas ia dar muito trabalho para fazer, ia demorar muito para ter pouco retorno em relação à qualidade dos resultados, então a gente resolveu não colocar para simplificar. O número de reflexões também, porque o número de reflexões que você usa para calcular pode aumentar muito o tempo de cálculo. E o mais difícil que tínhamos até agora, que não apareceu aqui, que seria o número de pessoas expostas, que foi a principal limitação que temos, que foi como que eu distribuo as pessoas dentro das edificações residenciais para falar, nesse bairro, nessa rua eu tenho 500 pessoas expostas a mais de tantos níveis de decibéis de ruído, então vale a pena implantar uma ação corretora, uma medida mitigadora, investir dinheiro nisso para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, aí acredito que o IBGE deve ter bastantes informações, mas a gente não soube como fazer. Para contar uma coisa particular, na primeira rodada de mapas de ruído, a cidade de Barcelona tive 4 vezes mais em porcentagem, mais população afetada que Madrid, quando são 2 cidades que podem ser bem equivalentes em relação a isso. Todo mundo fala, como que Barcelona tem 4 vezes mais de população afetada pelo ruído de Madrid? Não é tudo isso. E foi porque em Barcelona colocou toda a população de todos os edifícios na fachada mais exposta, enquanto que Madrid dividiu nas 4 fachadas que tem um edifício. Então, só por isso, só por esse erro assim absurdo, né, na hora de imputar os dados, tive uns resultados totalmente distorcidos entre um e outro. Então, para vocês verem a importância que tem essa parte de ter uns dados, de saber usar esses dados de entrada e ter uns dados de qualidade. Depois, uma vez que você coloca esses dados e simula, você vai
você vai a calibrar, né? Para isso realizamos as empresas que colaboraram, que foram várias empresas, realizaram mapas, medições em vários pontos da cidade para bater com os resultados do mapa. Aí temos as da Operação Urbana Centro. E simplesmente isso, muitas graças, obrigado a todos vocês pela atenção. E vou passar a palavra para o Marcos. Muito obrigado, Juan. Agora eu passaria para o arquiteto Marcos Holtz, também tem uma colinha para ele aqui, que é... Ele é graduado em arquitetura pela Fundação Armando Álvares Penteado, mestre em arquitetura e urbanismo pela FAO, na área de tecnologia, com estudo de maneira de mapear paisagens sonoras com a inclusão do contexto, o soundscape, propondo intervenções para a qualificação de paisagens sonoras degradadas. Coordenou o Comitê de Acústica Ambiental da Proacústica, de 2015 a 2018, participando de conferências municipais realizadas pela Associação Proacústica e pelo vereador André Matarazzo, onde resultou na Lei do Mapa de Ruído de São Paulo e de diversas ações urbanas para a conscientização dos problemas decorrentes do ruído. Participa na elaboração das normas de acústica em discussão na BNT e na ISO, referentes à acústica de edifícios e ambiental. É vice-presidente das atividades técnicas da Proacústica, sócio-diretor da Harmonia e vai apresentar neste painel a palestra de acústica em habitações. Por favor. Obrigado, Milton. Oi. Que susto, né? Obrigado, Milton, pela apresentação. Obrigado a presença de todos. Queria agradecer especialmente a organização do evento, a Lloyd, pelo evento incrível. É meu primeiro ENCAC, então sou calouro, né, no ENCAC. E coffee breaks com esfirras, muita gente do Brasil inteiro, esfirra é uma das especialidades de São Paulo. Uma esfirra perfeita, molhadinha, está de parabéns aí a organização. E esse auditório maravilhoso aqui, espaçoso, que a gente tem uma estrutura de multimídia muito bem preparada. Então, queria dar os parabéns para a organização e agradecer o convite de estar aqui com vocês. E quando vai falar de habitação, né, é estranho, uma caverna. Pois é, isso foi a nossa habitação por 1,8 milhões de anos, né? Isso foi um dado que eu peguei ontem. Eu tive que atualizar ontem a apresentação, porque ontem descobriram uma caverna na África do Sul com ocupação humana há 1,8 milhões de anos, né? Então, quanto tempo a gente ficou morando em cavernas? Praticamente 1,8 milhões de anos, porque é só 10 mil anos que o homem conseguiu domesticar as plantas. Segundo Yuval Harari, que escreveu aquele livro Sapiens, não é o homem que domesticou as plantas é que nos domesticaram, né? A gente faz tudo o que elas precisam, na hora que elas precisam, e a gente espalhou elas pelo mundo todo. Então as plantas nos domesticaram muito bem, né? E em troca a gente pôde ficar no mesmo lugar. A gente não precisava mais procurar abrigo, né? Procurar proteção das intempéries, procurar proteção dos animais selvagens, procurar abrigo para sobreviver em cavernas. A gente podia construir o nosso próprio abrigo. Então, pela primeira vez em 1,8 milhões de anos, né, a gente pôde pensar a respeito. O que tem importância nesse abrigo? O que eu vou priorizar? Qual vai ser a proteção que esse abrigo vai me proteger, né, vai me proporcionar? De intempéries, de animais, eu vou colocar uma janela para ter luz e também não ter nenhum animal selvagem que vai entrar e me pegar. Então, ali começa, na verdade, o que é o assunto que a gente está lidando hoje, né? Ali começa você ter uma atitude positiva e propositiva a respeito do ambiente construído. Como é a casa que eu moro? E eu construo essa casa baseada em valores. Quais são os valores que eu quero agregar nessa moradia? Aqui eu trouxe até um pouco, como esse é um evento de... A Denise está ali, né? De térmico, é um evento maravilhoso, onde é a primeira vez que eu vejo que a gente pode... Números Acústicos é um evento que tem só acústico, né? Poder encontrar o pessoal da térmica, poder encontrar o pessoal da lumínica aqui, porque esse é um edifício residencial, né? O edifício Vitra.
Então, tem gente que acha que o vidro resolve o problema e tem gente que acha que isso é uma abominação do conforto ambiental no Brasil. Então, eu trouxe realmente mais para botar uma pimenta aí, porque eu sei que isso é um assunto bem polêmico. Também existe a questão, por exemplo, em Hong Kong. A habitação em Hong Kong ela precisa ser densa, precisa ser verticalizada, né? Isso aqui é um exemplo de uma habitação que a gente encontra lá em Hong Kong. E é totalmente oposto do que a gente costuma fazer no Brasil, né? O Brasil é espalhado, né? O Brasil tem terrenos, e a gente, por incrível que pareça, isso é muito comum ainda se fazer no Brasil. A gente ter empreendimentos residenciais que são horizontais, né? Então, todas essas demandas, a maneira que a gente constrói as nossas casas, ela é muito influenciada pelos valores que você quer agregar a esse local. E aí, o que a gente precisa nessas casas, né? O que tem valor. Aqui eu trouxe 2 exemplos que são os mais fáceis da gente entender, né? Um piso de mármore super exótico, polido avalanche, 2 centímetros, 1,30 por 90, custa R$ 973,28, né? Então, se você quiser saber se isso tem valor, você vai na loja, você olha, você pisa, você instala, você chacoalha o mármore para ver se é resistente, né? Você enxerga o valor, você vê o preço e você avalia se vai comprar ou não. Do lado, uma torneira de cozinha gourmet, misturador monocomando quente e fria, por R$ 265. Na última vez que eu apresentei esse slide, me perguntaram onde que estava, porque estava muito bom preço, eles queriam comprar essa torneira. Muito fácil você entender. R$ 263, eu sei quanto eu demoro para ganhar isso, eu consigo na loja ver se eu quero, se eu não quero, e o valor está muito fácil de definir. Agora, quanto vale uma noite de sono? E mais ainda, quanto vale todas as noites de sono dos próximos 30 anos? Né? Acho que todo mundo na hora só vai pensar nisso na hora que vai assinar o financiamento. 30 anos, né? Às vezes um casamento para durar 30 anos é difícil, né, Milton? Imagina. Com o financiamento você casa com a sua casa por 30 anos. Né? Quanto vale você ter um espaço na sua casa que você possa estudar? Quanto vale na sua casa um espaço que você possa trabalhar? Com certeza esse valor mudou depois da pandemia. Porque muito pouca gente trabalhava em casa antes da pandemia. Hoje, praticamente, todos têm uma extensão do seu local de trabalho dentro de casa. Quanto vale isso? Qual o valor dessas coisas? É muito difícil dizer. É muito mais difícil do que a torneira e o mármore. Porque eles são valores intangíveis, né? Mas todos nós, quando paramos e prestamos atenção, a gente fala, nossa, realmente é importante. Dormir é importante. Quem aqui não estava num call ali do Google e começou o vizinho, uma discussão, o cara ligou a música, passou o caminhão da pamonha e você está lá tentando fazer a sua reunião, não é? Então, o valor dessas coisas é intangível e se revela e é diferente para cada um de nós. Não é? Então, o que a gente faz? Uma das saídas ao desempenho, né? Desempenho é bom, né? Porque você consegue metrificar. Mas e o conforto? Essa foi a discussão que eu tive ontem com o Lamberts. A gente, com a norma de desempenho, caminhou muito bem até a questão de enquadrar o desempenho, classificar, ter descritores. Mas e o conforto, né? Eu vou falar isso, cenas dos próximos capítulos, lá pelo slide final, a gente vai ter uma discussão a respeito disso, do conforto. E aqui o nosso Brasil varonil, a gente tem aqui a NBR 15575 em 2013. Fez 10 anos de idade. Tem gente que acha que é muito, e eu acho que ainda é muito pouco. 10 anos, a nossa norma ainda é um bebê. Está ainda ali aprendendo a dar os primeiros passos, né? Tem estados no Brasil que ainda aplicam muito pouco a norma de desempenho. Né? A gente vê isso pelo nosso trabalho diário. Tem estados que já está praticamente norma, assim, realmente todo mundo fazer, e tem estados que a gente nunca vê. Então, o que essa norma traz? Como aqui é um evento que tem gente que às vezes não está tão familiarizado, eu vou passar rapidamente. A norma de desempenho ela não traz critérios prescritivos, como uma receita de bolo aqui da Dona Vilma, aqui, chocolate, fermento, cozinha por meia hora, não é isso. Ela traz desempenhos, ela traz objetivos a serem atingidos que você pode, inclusive, pensar na sua própria maneira de atingir esses objetivos. Então, eles são critérios, requisitos e critérios que são verificáveis. Isso faz toda a diferença, não é? A partir do momento que você tem um critério que você pode projetar e verificar depois, você pode pensar, e se eu fizer de outra maneira? Né? E se aquela parede que hoje é de gesso, eu fizer de drywall, se eu fizer de
bloco cerâmico, se você fizer de bloco de concreto, se você fizer com bloco de um material que ainda não existe, né? Então, isso estimula a criatividade do mercado, da indústria, para inovar, trazer novas soluções que sejam mais baratas, mais eficientes e mais com manutenção melhor. A manutenção também é um aspecto muito importante, como eu disse, né? O casamento com a sua casa dura ali, dependendo do quanto você tem de dinheiro, 30 anos. Então, é muito importante saber quanto essa casa vai durar. Aqui eu trouxe Tem gente que acha que a norma de desempenho, não fez tanta diferença. Eu me lembro, eu vivi toda essa transição, muitos de nós viveu essa transição, e alguns aqui não, que são os mais jovens, né? Eu, quando me formei arquiteto, a especificação de janela que a gente tinha era isso. Alumínio de correr, 2 folhas, as dimensões e a cor branca. Isso era uma especificação de uma janela, que ia no memorial descritivo da construtora. Do lado ali você vê uma especificação que eu tirei de um catálogo alemão. Cada elipse vermelha é uma norma técnica, correspondente a um tipo de requisito que aquela janela atende. Né? E a gente está ali, ó, a acústica está ali, ISO 140 parte 3, que agora foi substituída pela família 10140, mas tem ali até resistência ao ladrãozinho, resistência, vazamento de ar, tem ali um resistente à bala, tem ali um resistente a se você se chocar com a janela. Então, todos esses critérios, na verdade, eles te ajudam a fazer uma especificação que você sabe o que você está colocando no empreendimento. Então, a norma de desempenho permitiu que a gente projete, construa e, no final de tudo, possa medir. Então, ela foi uma mudança completa de paradigma que a gente tinha na construção civil no Brasil. E até o Juan, toda hora a gente conversa, ele fala que na Espanha o tempo inteiro é um quebra-pau dos arquitetos com os acústicos, né, Juan? Os arquitetos, eles acham que os acústicos se metem demais na vida do projetista, e os acústicos querem impor alguma coisa, então é sempre aquela luta. E essa última revisão que teve na norma, eu senti realmente um amadurecimento do mercado muito grande, onde a gente teve uma participação bem ampla de mercado, de academia e de todas as áreas, realmente, né? Então, realmente, foi muito, o mercado amadureceu muito. Em termos de norma, o que ela avalia? Uma das coisas é o ruído de impacto, né, que é o ruído gerado diretamente na estrutura. Rapidamente é o LLNTW, eu não vou entrar muito a fundo nisso. A gente tem critérios para dormitórios e dormitórios quando você tem algum uso coletivo em cima. Ali são 3 níveis de atendimento, o vermelhinho é o mínimo, ele é obrigatório, e a gente tem 2 níveis complementares que vão em anexos informativos, que é o intermediário e o superior. Aqui como que faz isso, né? Como que mede o ruído de impacto? Essa semana mesmo tinha um cara com uma bolona de aço jogando lá e queria com a bolinha de aço. Eu falei, não, peraí. Existe um método padronizado. É essa máquina, né, que tem 5 martelos que caem repetidamente. Você martela em cima e mede embaixo. Basicamente é isso. Ruído aéreo, ruído gerado no ar. Também mesma coisa. Tem para cozinhas e salas tem um critério mais leve. Eu estou fazendo um resumo bem rápido para vocês, tá? E dormitórios é um critério um pouco mais rigoroso. Como que faz? É muito mais complexo para calcular. Como vocês podem ver do lado esquerdo, tem muitas transmissões que a gente calcula através daquela norma ISO 12354. Mas a medição é relativamente simples. Você gera o som em cima, um som 100 dB com uma fonte dodecaédrica, mede em cima, mede embaixo e processa os dados. A mesma coisa você faz para a fachada, com a diferença que você tem ali um ambiente externo. Então, você tem que medir a 2 metros da fachada para pegar uma referência de quanto está sendo incidindo ali na fachada, mede dentro e faz a diferença. Então, esses são os principais critérios da norma de desempenho que a gente tem hoje. A gente também tem critérios informativos para equipamentos, né? No caso, são um ruído equivalente, e uma coisa interessante que não tem nos outros requisitos é que a gente tem um nível máximo. Por que isso? Isso é para proteger o sono. Você imagina que tem um equipamento, um elevador, que dá um estalo, né? Esse estalo, na hora que você faz a medição do nível equivalente ao longo do tempo, pode se diluir. Mas o seu corpo não vai entender essa diluição. Ele vai acordar com aquele estalo. E se você acordar toda noite, porque você tem um vizinho que tem hábitos noturnos, e sempre acontece, né? A famosa lei de Murphy, sempre você vai ter um vizinho que tem hábitos diferentes dos seus. Então, você vai acordar para cada vez que o elevador passar por ali. Piscinas, isso aqui é algo que está ainda não só no Brasil, no mundo inteiro. Ninguém sabe direito como medir. Como você coloca uma tap machine dentro da água, né? A gente já tem uma bola que a gente joga, a gente já pensou até jogar o Mitsu também na água, para ver o barulho que faz o Mitsu na água. E é muito difícil avaliar, porque o que acontece? O ruído que incomoda é justamente o ruído das pessoas mergulhando.
né? E cada pessoa mergulha do jeito, tem criança que gosta de mergulhar bomba, tem gente que mergulha bonitinho de ponta. Como você padroniza isso? Isso é um grande problema que ainda está sem solução, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a questão dos pesos, tanto que a norma de desempenho tem uma exceção nas áreas de peso, que ela não traz avaliação, porque é muito diferente, e mesmo no mundo inteiro também não existe consenso a respeito de como avaliar e medir isso. Saiu esse ano um manual da Associação de Consultores da Inglaterra para avaliar isso, que acho que talvez o estado da arte hoje que a gente tem nisso, e mesmo assim ainda a gente precisa avaliar no Brasil se tem alguma validade. Foi criado um grupo de trabalho na Proacústica, a gente vai emitir um boletim técnico ainda esse ano com tudo que a gente tem a esse respeito. Vamos lá. De 2013 para cá, desde que a norma entrou em vigor, o que aconteceu? Melhorou o padrão construtivo? Com certeza. Uma coisa que a gente observou, vários sistemas que eram muito ruins desapareceram. Principalmente tem umas janelinhas que diminuíram muito, aquela janelinha de 3 folhas que São Paulo adora, que só tem aqui. Segurança jurídica. Por quê? Porque quando você tem o critério, você consegue medir e saber se está dentro ou está fora. Então, regras claras é bom para todo mundo, para quem compra, para quem vende, para quem constrói. Conscientização. Eu trouxe aqui um evento que a gente fez, o Lamberts está ali, ele veio aqui ontem, um revival do Lamberts. A gente fez eventos no Instituto de Engenharia para divulgar a revisão da norma, mas não só esse evento, milhares de eventos que aconteceram no país para divulgar a norma, para ter conscientização, ter um curso. Eu e o Juan demos um curso por muitos anos, né, Juan, de norma de desempenho. Acho que chegamos a dar 20 edições desse curso, muitos realmente foi um curso que fez bastante sucesso. Então, a conscientização a respeito da norma realmente foi muito grande pelo país. Desenvolvimento de materiais, as janelas, gente, realmente era uma tristeza, né? E hoje você vê que os fabricantes evoluíram bastante, boa parte deles já tem caracterização dos seus materiais, inclusive esse é um selo que está na norma de janelas, né? que traz ali a caracterização que a gente precisa para fazer os cálculos acústicos. Teve uma inovação dos pisos flutuantes, que a gente percebeu lá em 2014, e a Proacústica fez um manual, ali do lado tem um detalhe de como fazer um piso flutuante numa área molhada. Isso também foi uma inovação muito importante para o setor, que é uma decorrência da norma de desempenho. Novos laboratórios, aqui uma imagem. O laboratório de acústica é um negócio, não sei se muitos aqui talvez não estejam familiarizados, é um negócio que ocupa espaço, é caro, é difícil de manter. Porque olha ali, para o ruído de impacto, você tem que erguer a câmera com a ponte rolante e colocar em cima da outra câmera, né? O pórtico, aquilo que vocês estão vendo ali, vermelho, é um pórtico que você pega a ponte rolante e coloca. Então, temos um laboratório como esse na Unicinos, lá no Sul, que foi construído após a norma de desempenho. Também agora o MMC Lab construiu um laboratório no Rio Grande do Sul também. E, para minha surpresa, a Firjan, no Rio de Janeiro, acabou de finalizar também um laboratório desse tipo. E a gente já tem também o tradicional IPT aqui em São Paulo. Interlab. A gente tinha muito poucos laboratórios que mediam antes da norma de desempenho. O primeiro Interlab que a gente fez foi o Juan que trouxe toda a técnica, que ele era o responsável dos Interlabs na Ecor, então foi uma grande sorte para a gente ter o Juan aqui quando ele chegou em 2000, junto com a norma de desempenho, veio no pacote e veio o Juan junto, e nunca mais voltou para a Espanha. Veio fazer um evento da Proacústica, né? A gente convidou o Juan para fazer um evento da Proacústica aqui, ele se apaixonou pelo país e está aí, ó, dando palestra hoje aqui no evento. Então, o primeiro Interlab foi organizado pelo Juan, e a gente teve 6, né, Juan, laboratórios, 6 ou 7 laboratórios, 8, no máximo, e o último que a gente fez ano passado tinha 30 laboratórios. Né? Então, amadureceu o mercado. Em relação à revisão, eu não vou me alongar, o principal item revisado foi realmente a questão da classificação de fachadas, que era a grande falha da acústica da norma de desempenho quando ela foi lançada. Então, a gente fez um manual da Proacústica justamente para corrigir esse problema em 2016, se eu não me engano, e o manual foi amplamente utilizado pelo Brasil e ele acabou sendo incorporado na norma de desempenho na revisão que a gente fez em 2021. Eu tinha até comentado com a Lucinha, eu ia fazer um pouco um papel de mãe de Iná, a respeito do futuro, quais seriam os próximos passos, o que vai acontecer daqui para frente, né? E aqui eu vou retomar aquele assunto que eu tinha prometido a respeito do conforto. Não é? Esses valores que a gente usa de desempenho são bons? Né? Será que são bons? Será que são ruins? Esse aqui é um estudo, esse aqui está na norma dinamarquesa, e essa tabela foi baseada num estudo que eles fizeram de resposta subjetiva ao desempenho que tem nas 6 classes que eles têm lá na Dinamarca. E você vê que na classe A,
As pessoas avaliaram, mais de 90% avaliaram o desempenho acústico como bom ou muito bom, e ninguém avaliou como ruim. Então, me parece uma classe A muito adequada, né? A classe B, 85% avalia como muito bom e 10% como ruim. Já na classe E e F, que são utilizadas para retrofit, edifícios antigos, que tem muito, eu vou mostrar um slide também, 5% acha que é bom ou muito bom e 65, 80% acha ruim. Então, aqui a gente, na verdade, traz a questão do conforto, né? A gente vai precisar passar por esse momento. E a gente vai precisar de muita ajuda da universidade para isso. Isso é um assunto que ainda está muito embrionário no Brasil, tem muito poucos estudos a respeito da nossa própria norma de desempenho, com 10 anos. A gente ainda não fez um estudo de larga escala com isso, né? Eu acho que isso aqui, temos tantos pesquisadores que a gente consegue até dinheiro FINEP, alguma coisa assim, porque é uma coisa tão importante que valeria a pena, até para quando a gente precisar melhorar os critérios de norma de desempenho, né, Milton? A gente consegue ter argumentos de falar, ó, a gente fez um estudo nacional e 85% acha que esse critério é ruim, né? Então, a gente hoje, se chegar para o mercado brasileiro e falar que pelos critérios da Bélgica é ruim, a resposta que você tem é lógico, você não está na Bélgica, você está no Brasil, né? Então, a gente precisa de dados brasileiros para justificar as melhorias aí da questão do conforto. A gente acha também que só o Brasil tem problemas? Não. Isso aqui é os sistemas de classificação que a gente tem na Europa. Isso é uma tabela Kabirgt, que estuda isso desde que eu me conheço por gente. Ela compilou todos os países. Então, tem país que faz A, B, C, D, E, F. Tem país que faz 1, 2, 3, 4. Tem país que faz 3, 2, 1, que é o número ao contrário. Como você deve imaginar, é alemão, porque alemão também faz assim ao contrário com os dedos, e também o número para eles é tudo ao contrário. Então, assim, é uma grande zona. E aí o que aconteceu? A gente tem isso foi resultado também de um trabalho, o Juan, a Carolina Monteiro participaram do COST, que um projeto pago pela União Europeia para harmonizar os indicadores que eles usam na Europa. E acabou resultando nesse TS, que é uma Technical Specification, que traz uma classificação acústica objetiva para o mundo todo, porque ela é ISO. Só que o que acontece, como ela é muito geral, a gente precisa adaptar para o país. Então, a Espanha já saiu na frente e já fez uma norma espanhola, baseada nesse TS, com o mesmo sistema de classificação, mas muito mais completa, adaptada para o sistema espanhol, e onde eles conseguem detalhar muito melhor o procedimento por estar dentro do país. Aqui eu trago um conceito também que eu conversei ontem com o Lambers a respeito disso, né? Como a gente muda as coisas. Porque está faltando um componente que a gente sempre tem dificuldade, que é a pessoa que compra o apartamento. Eles são milhões. Como que essa pessoa entende o que ela está comprando em termos de acústica, né? Isso já foi feito com geladeira, já foi feito com ar-condicionado, já foi feito com até secador de cabelo com selo ruído, né? Secador de cabelo, aspirador de pó. Isso tem um selo, né? A, B, C, D, E, F. Né? No caso, ele está só A, B, C, D, né? Mas foi uma proposta que eu fiz, inclusive depois tinha uma proposta conjunta para térmico, lumínico e acústico, né? Que eu acho que aqui é o local perfeito para falar disso, né? Que a gente ainda pode fazer uma etiquetagem ainda conjunta das três grandes especialidades ali do desempenho e do conforto, né? Então, isso ia trazer o consumidor, a última ponta, a pressão que a gente precisa, na verdade, para que isso realmente ganhe escala, né? Hoje, a escala é muito em função dos meios de financiamento, né? A Caixa exige ali, então, o grande cliente da norma de desempenho hoje é o Minha Casa Minha Vida, é a habitação popular. Isso foi uma revolução na acústica também. Você ter os seus clientes a parte mais simples, né, as habitações mais simples. Aqui, teve uma vez que eu mostrei, na norma de desempenho, não sei se o Juan estava, eu mostrei os nossos critérios num congresso europeu, e tem alguns critérios que são bons. Tem um específico que é muito ruim, que é o ruído do impacto. E eu fiquei meio envergonhado, né? Falei, 80. Aí um alemão levantou a mão, né? Ficou meio assim, falou, normal, isso assim, a gente passou por isso também. Nossos critérios no começo eram muito ruins. Então eu trouxe para vocês aqui também um dado da Birgit, que eles começaram na década de 60, aquele X que vocês estão vendo ali, ó, antes de 1960 não tinha lei, não tinha norma de desempenho lá. Então, a partir de 1960, eles começaram a ter cultura de desempenho. Eles fazem isso há 63 anos, né?
Então não dá para a gente chegar agora, querer que a nossa norma com 10 anos de idade tenha o mesmo grau de maturidade, de aplicação, de execuibilidade que uma norma de um país que está fazendo isso há 60 anos. Não é? Então o alemão me tranquilizou, falou, cara, vocês chegam lá, mas vocês têm que insistir, né? A Rani falou da resiliência, acho que a gente vai ter que ser resiliente realmente com isso. Insistir, fazer etiqueta, trazer o consumidor para o nosso lado, não pode deixar isso esfriar. E ali eu achei muito interessante, esse aqui é um artigo que eu trouxe, porque eles tinham um incentivo, o FE, são casas que estão fora da norma de desempenho deles. Então eles fizeram um programa de incentivo para as pessoas que têm casas que são muito ruins ali no F e no E, quais os elementos da casa que ele, se ele melhorar, ele vai melhorar o desempenho ali global da casa dele. Né? E aqui eu trouxe um último estudo, um estudo da Deloitte, encomendado pela Brainc, porque sempre são os acústicos falando de acústica, né? Então eu falei, vou trazer um estudo de quem assim não tem nada a ver com acústica, a Brainc que pesquisou isso, e foi a Deloitte que fez o estudo. Eles queriam saber o comportamento do consumidor de imóveis em 2040. Quem vai estar comprando imóveis daqui a 17 anos? Né? Na época era 20 anos, né? Era 2019 esse estudo. Então eles fizeram várias coisas, quem quiser busca no site da Brainc, esse é um estudo interessantíssimo a respeito, até que o corretor de imóveis na cabeça deles não vai mais existir, eles vão comprar tudo pela internet. Mas eles querem que a informação esteja na internet. E eles fizeram um ranking de importância de 24 itens. Olha lá, 5º lugar, região com pouco barulho. O pessoal acha que as pessoas não se preocupam, né, com a acústica. 5º lugar, à frente de acesso às principais vias da cidade, à frente de proximidade de escola, proximidade de hospital, proximidade do centro da cidade, proximidade de ponto de ônibus. Então vocês veem que a importância, na verdade, que isso aqui é uma pesquisa que não teve financiamento de nenhum acústico. Isso foi espontâneo das pessoas que responderam essa pergunta. Outros itens prioritários, né? Aqui eles fizeram uma separação interessante que é por renda per capita. Quem ganha menos de 800, quem ganha mais de 3.000. E as janelas com paredes com isolamento acústico está como item prioritário para 44% das pessoas. Abaixo de R$800 por mês e 63 pessoas que ganham acima de 3.000. E acima, à frente da varanda gourmet, que é a coqueluche dos vendedores, né? Não, apartamento com varanda gourmet. Então, na ideia dessas pessoas do futuro, né, que vão comprar os apartamentos, a janela e parede com isolamento acústico tem mais importância do que a varanda gourmet. E não podia falar, estamos falando de futuro, com a minha bolinha de cristal, a respeito da inteligência artificial. Recentemente estive num congresso na Suécia e um rapaz da República Tcheca mostrou um estudo que ele fez. A gente tem muitos modelos matemáticos, que a gente calcula tempo de reverberação, isolamento, e ele fez uma inteligência artificial para calcular tempo de reverberação. E comparou com os métodos matemáticos mais modernos que a gente tem, com o que a inteligência artificial fez, sem fazer cálculo praticamente nenhum. Ele só tinha uma longa base de dados de que essa parede, com esse piso, com esse teto, dá esse resultado. E a correlação foi absurdamente melhor do que todos os cálculos que a gente tem hoje para fazer. Então, provavelmente, isso aqui também mãe de Iná, não garanto, né? Não assino embaixo, mas eu acho que vai acontecer. A gente vai ter inteligência artificial massivamente ali na questão dos cálculos acústicos no futuro próximo, porque os cálculos são muito complicados, demandam muita computação, e a gente está vendo que a inteligência artificial tem capacidade, através de outros caminhos, conseguir resultados melhores do que a gente consegue com os modelos matemáticos. Bem, um pouco um resumo, né? Saímos de cavernas e fomos morar em casas onde a gente controla o desempenho. Entendemos o que tem valor, no caso da acústica, mais ainda, eu trouxe dados de que as pessoas enxergam o valor que a acústica tem. A gente criou mecanismos de métricas através de norma de desempenho, quantificação, de projeto e verificação. A gente já testou isso em campo, estamos há 10 anos fabricando casas dentro desse processo e vimos que funciona. E a respeito do futuro, é isso, né? A gente criou causas e condições para estar nesse ponto hoje. E esse futuro vai ser resultado das causas e condições que estamos criando agora, né? Então, esse movimento que a gente está fazendo agora de etiquetagem, de buscar uma classificação que reflita ali a qualidade acústica do imóvel, que chegue mais perto do conforto, é algo que a gente pode trabalhar bastante aí para construir esse futuro aí que a gente quer. Obrigado, gente. Bom, pessoal, como vocês podem
ver e ouvir, né, a gente está aqui com o top, né, do pessoal da área de acústica, né. O que foi explanado aqui, colocado para vocês, eu acho que a gente está num caminho, se realmente tudo que foi exposto aqui, né, a gente conseguir uma boa parte ser aplicado, né, a partir da universidade e das empresas que atuam, né, e que até uma parceria, né, com universidades que a gente pode estar desenvolvendo, eu acho que a gente consegue chegar já um pouquinho mais para frente, né? E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar aos alunos, resumidamente, que o ouvido não tem pálpebra, tá? O olho a gente fecha, mas o ouvido não. Então, tudo que a gente recebe de impacto, né, aí, tanto no meio urbano quanto nas nossas residências, eles podem não ter imediatamente um rebatimento, mas a gente vai, aos poucos, percebendo que isso vai interferir na nossa vida, tá? Eu abriria agora, não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Para as perguntas, alguém está interessado aí em saber mais, aproveitar que eles estão aqui e explorá-los, né? Alguém quer fazer algum questionamento? Opa, tem lá. Você leva lá, por favor. Por favor, identifique-se, que eu sei quem é, mas seria bom. Bom dia, eu sou Sofia, eu sou orientanda da professora Rani também, lá na FAUSP. E eu gostaria de, primeiramente, parabenizar os três pela palestra, um tema realmente muito pertinente, mas nós sabemos da dificuldade dos profissionais em aplicar muitas vezes esse tema nos seus projetos, etc. Então, eu gostaria de direcionar a pergunta à professora Rani, eu fiz uma colinha aqui. Gostaria de saber como tem sido a aplicação do ensino da acústica nas escolas de engenharia e arquitetura no Brasil e se você sente que os profissionais saem com a consciência necessária para a aplicação desses conceitos ou como você acredita que seria o caminho necessário para que houvesse um pensamento mais amplo por parte dos profissionais, contemplando também o conforto acústico. Obrigada, Sofia. É muito boa a sua pergunta. Na verdade, eu acho que se eu fosse responder, eu falaria que não estou satisfeita em como os alunos saem da faculdade de arquitetura com relação ao conhecimento em acústica. Porque, geralmente, a acústica acaba ficando esquecido, né? E, na verdade, conforto como um todo, né? Muitas universidades a gente tem uma disciplina que abarca, né, as diferentes áreas de conforto. Então, é um desafio tentar levar, né, essa conscientização com relação ao conforto acústico para a graduação. Eu costumo dizer que da faculdade de graduação ninguém sai especialista em acústica, mas se o aluno se formar já sabendo diferenças, né, sabendo realmente qual é a diferença entre isolamento sonoro, absorção sonora, o que é a paisagem sonora, o que é a acústica urbana, acho que a gente já está fazendo o nosso papel. E esses alunos eles vão acabar se especializando, né? Poucos vão se especializar, buscando uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado. Esses são os que vão, efetivamente, né, trabalhar com conforto acústico no futuro. Eu não sei como eu conseguiria mudar, né, sugestões de melhoria. Eu acho que talvez integrar as diferentes áreas que a gente tem, né, nas faculdades e ter sempre, não ter a divisão que infelizmente a gente tem na FAUSP, que a gente não tem em outras, mas separar, né, história, projeto e tecnologia, conforto está em tudo quanto é lugar, então realmente ter disciplinas, né, que sejam interdepartamentais ou multidisciplinares e sempre ter alguém de conforto junto para o aluno acompanhar isso durante toda a graduação. Acho que é isso. Quer complementar? Sim, não, simplesmente assim,
por uma coisa que veio na minha cabeça, né? Eu acho que quando saí da Espanha lá por 2011, acho que tinha quase uns 15 cursos de engenharia acústica entre universidades públicas e privadas, né? Com quase 40 milhões de pessoas que tem na Espanha, e no Brasil com 200 e poucos só tem um. Então isso, quem sabe se o Mackenzie, né, não se anima a fazer um curso de engenharia acústica aqui em São Paulo, né? Acho que eu posso complementar também que realmente, né, no Brasil a gente só tem um curso e os profissionais que estão atuando, eles são das mais diversas áreas, né? Então, vai desde a arquitetura e urbanismo até a engenharia civil, engenharia mecânica, física e tudo mais. Então, essa especialização, ela realmente não vem da graduação, ela vem um pouco depois, né? O que é uma pena. Mais alguma pergunta, por favor? Bom dia a todos. Professora Estela Mares, da Unicamp, uma certa veterana na acústica. E vou aproveitar a carona, uma pergunta para o Juan e uma pergunta para o Marcos. Para o Juan, como que você vê, por exemplo, no caso do mapa de São Paulo, onde você faz estudos pilotos e depois você tem que juntar isso. Então, assim, como que você imagina que vão ser usados vários softwares, ou como é que você faz essa integração, já que ele vai ser meio Jack Stripador, né? Um pedacinho, cada pedacinho. E para o Marcos, em especial, a pergunta que não quer calar, a gente está lá desde 2008, com a primeira versão da norma de desempenho, né? Melhoramos, passamos por uma revisão agora em 2021, mas a pergunta que não quer calar, como é que fica o ruído de impacto com 80? Obrigado, Estela Maris, pela pergunta. A verdade é que realmente o mapeamento de ruído de São Paulo, em certa medida, é um desafio, né? Porque eu acho que não existem, assim, na Europa, por exemplo, cidades desse tamanho, dessa proporção, como em São Paulo, né? Às vezes, as zonas nas quais se divide São Paulo, né? Madrid é minha cidade, uma das maiores cidades europeias, e ela é menor que a zona norte de São Paulo, em extensão e em população, deve andar aí. Fora isso, também, eu acho que os dados que a gente precisa, aqui estão provavelmente menos estruturados. Então, isso que eu falei de que 90% do trabalho é ir atrás dos dados, pode ser um pouco uma dificuldade a mais aqui também. A gente, inclusive, na Proacústica pensou, né, não sei, igual fazer por bairros, integrar alguma coisa, fatiar um pouco como o Marcos gosta de falar, fatiar o problema de São Paulo, né? Dividir, fazer um carpaccio e fazer vários mapas em função das diferentes zonas. Acho que seria igual uma boa para começar, mas acho que o principal seria, a gente já demonstrou que a realização do mapa é viável, já tem a experiência de outros lugares, inclusive de outras cidades latino-americanas que já tem mapa de ruído, e acho que já devemos começar, né? Porque todos os países, como o Marcos falou, tanto em acústica de edificação como em acústica ambiental, tiveram seus problemas, mas esses problemas, até não começar a trabalhar, não começar os primeiros mapas, eles não vão aparecer e não vamos ter a capacidade de resolver eles, né? Então, se ficamos assim esperando, né, a coisa que o problema só vai virar maior, né? Porque o mapa de ruído implica que o resto das ações urbanísticas já se façam com uma perspectiva também do ambiente acústico, né? Então, todo na Europa que você faz qualquer ação urbanística, qualquer viaduto, qualquer desdobramento de rodovia, etc., você já tem que colocar no mapa de ruído para ver se vai incidir ou não, e ele já tem que nascer com as medidas mitigadoras integradas para não causar um prejuízo, ou inclusive projetos que não vão para frente precisamente pelo impacto acústico que eles têm. Então, essa falta de mapa de ruído que faz que as coisas vão evoluindo dessas formas mais
desorganizada desde o ponto de vista acústico e o problema cada vez vire maior, né? Então, é uma coisa que acho que a gente precisa dar o start para poder fazer isso, e a forma de fazer, eu acho que deve ser, no caso de São Paulo, igual fatiar em umas unidades mais menores, né? Não sei se bairros ou zonas, para abordar com uma maior simplicidade. Oi, obrigado pela pergunta, Estela. Eu recentemente publiquei um artigo, né, acho que foi no Madrid, foi em Madrid, onde eu peguei, dentro da amostra que eu tinha no escritório, né, acho que eu tinha 250, aproximadamente, medições de ruído de impacto. E 25%, aproximadamente 25% não passavam nos 80. Então, assim, essa é a realidade hoje do Brasil, né? 25% hoje não passa no 80%. Né? Então, o que acontece? Qual a solução para isso? Eu me espelho, como o Juan disse, é um pouco o efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã. A Europa passou por esse processo, eles foram melhorando gradualmente, um processo de 60, 70 anos para chegar no nível que eles estão hoje. Eles pesquisam. Recentemente, eu recebi um artigo recentemente morreu aquela pesquisadora austríaca bem famosa, lembra? Você deve lembrar dela. Ela é referência na Áustria a respeito era que faleceu faz uns 5 anos. E eles estão melhorando de 50 para 45 o ruído de impacto, porque ela fez um estudo amplo dentro da Áustria, que a população envelheceu e que 50, que era o critério que eles tinham mínimo, já não era o suficiente para atingir o conforto que eles querem na Áustria. Então, a gente só vai conseguir melhorar a hora que a gente conseguir demonstrar, através de um estudo amplo, um estudo com uma metodologia muito sólida, de que os 80 é ruim. Então, não temos nenhum estudo brasileiro hoje que tenha demonstrado isso. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Então, inclusive, eu acho que é um assunto que é tão importante que consegue, como eu disse, até um financiamento para fazer um estudo na região norte, nordeste, sul, um estudo amplo que demonstre como as pessoas avaliam. Eu acho a questão subjetiva talvez uma das mais importantes. Fala, pô, subjetivo, isso é subjetivo. Subjetivo vem de sujeito. Afinal de contas, para que a gente faz tudo o que a gente faz? Pensando no sujeito, pensando na pessoa que está lá dentro. Então, eu acho que agora a gente está justamente construindo esse futuro, como eu disse, né? Eu acho que não adianta a gente chegar daqui a 5 anos, quando tiver de novo a avaliação da norma, e falar, agora vamos abaixar para 65. Isso não tem como acontecer isso. Isso tem que ser feito agora, os estudos têm que começar agora, tem que conversar com a rede de fabricação, né, com os fabricantes. A gente precisa de uma solução para 65 dB que seja barata, uma solução brasileira, que seja adaptada para o mercado brasileiro, que você tem escala. Então, é um processo que na verdade, falta articulação realmente do país, né, para conseguir evoluir nisso, porque mudar o processo da construção civil do país, gente, é talvez uma das maiores indústrias do país, que movimenta o maior número de empregos, né? Então, cada vez que você mexe com a construção civil, cada real, cada % que você mexe ali, nós estamos falando de bilhões de reais. Então, é um trabalho que exige resiliência, né? Resiliência, insistência, determinação para chegar lá. Mas eu acho que a gente chega, mas precisa ter um planejamento. Bom, pessoal, dado o adiantado já da hora, eu gostaria que quem tivesse mais algumas questões, que as fizesse por escrito, que depois a gente encaminha, né, e colocasse o e-mail, enfim, as informações necessárias, que depois vocês responderiam. Eu queria agradecer a todos eles, vocês viram que valeu muito a pena, né, a gente está ouvindo essas figuras expoentes na área da acústica, tá? E agradecer também à plateia, no sentido de terem ficado até essa hora, e a gente vai ter agora mais um painel, e por enquanto a gente encerra por aqui a acústica, mas vem o próximo painel. Muito obrigado.